Já tem um tempo que vocês vêm me pedindo aqui nos comentários para eu fazer um comparativo de custos para fazer intercâmbio de inglês nos 4 principais países que permitem trabalhar enquanto estuda o idioma inglês, que são Irlanda, Malta, Nova Zelândia e Austrália, né? Existem outros destinos, como Dubai, por exemplo, mas não é um destino tão procurado, né? Espanha, mas não é inglês, né? O inglês e espanhol e tal. Eu posso fazer vídeos separados desses dois, né? Mas como esses 4 são os mais populares, são os que mais recebem brasileiros, né, ao longo de todos os anos, eu coloquei esses 4 aqui e vou também falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens de cada um, o quanto você pode ganhar, né, em cada um desses países, o quanto você consegue economizar por uma poupança, uma reserva aí no final do seu programa, considerando o custo de vida de cada um. Vamos lá? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, eu sou agente de intercâmbio há 11 anos aqui pela Enjoy. Aqui no canal você vai encontrar mais de 900 vídeos ao longo de 11 anos de muito conteúdo sobre a vida fora do Brasil, não só dicas e alertas sobre as preparações que você deve fazer antes do intercâmbio, mas também, principalmente, relatos e compartilhamento de experiências dos nossos intercambistas. A Enjoy que já pôde embarcar aí mais de 5 mil brasileiros para o exterior. E vamos então começando com Malta. Malta, que é um destino bem peculiar, fica na Europa, ali um pouquinho abaixo da Itália, né, já no mar do Mediterrâneo. País, assim, bem curioso, né? Tem vários vídeos, tem uma playlist aqui de vídeos de Malta. Deve ter pelo menos uns 20 e poucos vídeos de Malta, falando sobre cultura, entre outras coisas, tá? Mas vamos lá. Malta é um país que você pode trabalhar, né? E eu vou tentar trazer aqui os custos gerais do seu programa. A comprovação financeira não é bem uma despesa, tá, gente? Na verdade, a comprovação financeira, para você entender, é um fundo financeiro que toda a imigração de todos os países praticamente exigem que os estudantes tenham para provar que você tem, por exemplo, condições de se manter no país caso você não possa trabalhar. Por exemplo, se de repente ficar doente ou sofrer um acidente, precisar ficar internado, ou uma pandemia, por exemplo, toda a imigração vai pedir que você tenha uma reserva, né? Até mesmo para passar ali o primeiro mês, né? Até você conseguir um trabalhinho. Em Malta, essa reserva é de 4.440 euros, o que vai dar aproximadamente uns 30 mil reais, tá? No câmbio de hoje, tá? Você não precisa necessariamente viajar com esse valor para Malta, até mesmo porque para Malta agora você aplica para o visto de estudos do Brasil, tá? Um curso de 6 meses em Malta, ou seja, 24 semanas, custa em média entre 3 a 4 mil euros, o que dá aproximadamente 20, 25 mil reais. Lembrando que nos pacotes de curso, né, quando entenda-se curso, já todo o pacote pronto, com as coisas que são obrigatórias, né? Seguro médico, se precisar de exame de proficiência, vai ter lá incluído. Taxa de matrícula, material didático, todas essas coisas já vão estar inclusas nesses valores, tá? Então, mais ou menos uns 22 aí de curso. A acomodação, para você permanecer por um mês, 4 semaninhas, 250 euros por semana, mais ou menos, 1.000 euros, 6.500 reais, tá? Como você já tem um mês de acomodação, é justamente por isso que você não precisa de passagem de volta e muito menos a comprovação financeira. Né? Não precisa viajar com um valor exigido, você só precisa apresentar essa comprovação no ato da aplicação do curso, tá? Do visto. Como você faz a aplicação do Brasil, você pode solicitar auxílio de algum profissional, né? Que a gente chama de despachante ou assessor de visto, e eles cobram mais ou menos uns 500 reais para esse programa. A taxa de permissão de trabalho em Malta, que é um documento fiscal que você retira, são 230 euros, 1.500 reais. E a passagem, pessoal, no cálculo total, eu não estou incluindo passagem, tá? A passagem é a única coisa que eu não estou colocando, por quê? Porque existem várias maneiras, as pessoas costumam pagar, por exemplo, no cartão de crédito em 12, às vezes 24 vezes. Às vezes a pessoa tem milhas do cartão e acaba ganhando um baita de um desconto na passagem, enfim. Então, passagem é muito particular, né? Mas tá aqui o valor já para você computar, caso seja da sua vontade. Então, total em Malta vai dar aproximadamente
R$ 61.500 se você precisar levar aquele montante, né, da comprovação financeira. Ou R$ 50.500 se a comprovação vier de familiares, ou seja, um familiar, seu pai, mãe, pode demonstrar fundos no ato da sua aplicação ainda no Brasil, tá? O custo de vida e o salário em Malta, ele vai variar entre de 500 a 800 euros por mês. Depende muito do seu estilo de vida, as coisas que você gosta de consumir, comprar, comer, passear, tipo de acomodação, isso tudo influencia, tá? O salário mínimo em Malta, 5,54. Trabalhando 20 horas, você vai fazer uns 140 euros por mês. E 40 horas semanais, que é o período integral, 980. As pessoas costumam fazer 1.100, às vezes 1.200, depende, às vezes você faz umas horas extras, ganha umas tips, né, umas gorjetas, e aí vai sobrar no final do mês uns 200 e pouquinho, talvez uns 300 euros, que vai dar aproximadamente uns R$ 2.000, tá bem? Lembrando, pessoal, você não precisa viajar com um valor, mas a gente recomenda você viajar, obviamente, com pelo menos, no mínimo, 3.000 euros, que é para você ter ali o primeiro aluguel, mais o calção, mais as despesas iniciais até você conseguir um trabalho, tá? Agora vamos para as vantagens e desvantagens do intercâmbio em Malta. As vantagens é que Malta é o destino mais barato dos 4, tá? Tem o menor custo de vida, deixa eu arrumar aqui. Pronto, tem o melhor custo de vida dos 4 países. Isso é ideal para pessoas que trabalham remotos, nômades digitais. Por exemplo, você presta serviço para uma empresa no Brasil de casa, né? Dependendo do seu salário, dá para você se manter, daria para você se manter dependendo do seu salário, né? Que é o mais barato. É o mais fácil de conseguir visto de trabalho, tá? Então, por exemplo, tem a maioria, vamos ser bem sinceros, a maioria dos estudantes de inglês em Malta não renovam curso, eles simplesmente conseguem um visto de trabalho, e aí não precisa ser um trabalho específico, pode ser trabalho de cleaner, pode ser McDonald's, desde que o patrão ali, o empregador, esteja de acordo em te ajudar a aplicar para o visto e tudo mais, né? Então, só que assim, não significa que você tendo um visto de trabalho, você consegue a cidadania com facilidade em Malta. É meio burocrático, demora um pouquinho, mas também dá pra tirar, tá? Mas é complicado, tá? Outro ponto, você tem fácil acesso aos países europeus, pelo fato de estar na Europa, né? Todo o continente, os países são pequenos, os voos são relativamente baratos. Ficar 1h30 de barco até a Sicília, na Itália, por exemplo. Então, você uma horinha, dá pra fazer bate e volta. Você vai de manhã, volta à noite, dá pra aproveitar a Itália. E Malta é um país bem pequenininho, gente, bem pequenininho mesmo, tá? Eu diria que você consegue atravessar o país inteiro em 1 hora de carro, mais ou menos, pra você ter uma ideia. As praias de Malta também são, assim, um show à parte, né? Águas bem cristalinas, já tá no Mediterrâneo, as águas são mais quentinhas, né? Então dá pra você aproveitar bastante. Não são praias de areia, né? Mas são muito, muito bonitas, tá bom? As desvantagens de Malta, né? Então, em Malta, você legalmente, como estudante, você só pode trabalhar a partir do 4º mês, tá? Os 3 primeiros meses você pode só estudar. Ah, Cauê, mas eu fiquei sabendo que tem gente que trabalha. Sim, acontece, as pessoas podem fazer trabalho... Podem não, né? Elas fazem trabalho informal, né? Um bico, né? Um trabalho de entrega, uma faxina, coisas nesse sentido, né? Então, tá, sim, rola de as pessoas trabalharem, né, nos primeiros meses ali, mas é legal você já ir contando que você tem 3 meses para focar no inglês ali e ter, enfim, né, enquanto você vai aplicando para algumas vagas até ter a oportunidade. O segunda desvantagem é que não é dos melhores salários, né? O salário em Malta, então, ele é baixo, né? E, claro, principalmente para quem ganha um salário mínimo. Mas se você for de uma área de tecnologia, alguma coisa assim, Malta é muito forte em games, já paga bem melhor, tá? E em Malta você só tem o visto de estudos de idioma por até 1 ano, tá? Não dá para renovar mais do que 1 ano. Agora vamos para Irlanda. Pessoal, deixa eu só uma coisa que eu esqueci de comentar. Esses valores que vocês estão vendo aqui, principalmente das escolas, tá? Eles podem alterar agora em outubro, tá? Nós estamos em agosto de 2025 e nos últimos 3 anos, as escolas, até antigamente, até um pouquinho antes da pandemia, as escolas costumavam fazer os reajustes anuais em novembro.
porque não tinha tanta essa cultura do Black Friday para as escolas da Irlanda. Mas como muitos brasileiros abriram escolas na Irlanda, começaram a trabalhar, né, no escritório de marketing das escolas e foram incentivando essa prática da Black Friday, o que as escolas começaram a fazer? Começaram a atualizar os valores anuais em outubro, ou seja, eles sobem o valor em outubro, porque em novembro, para não perder tanto por conta dos descontos, né? Então, às vezes, sai mais barato você fechar o curso, sei lá, agosto, setembro. Tem muita gente que fica acabando esperando até novembro. Chega em novembro, quando vai comparar, fala, pô, mas estava mais barato antes, como assim? Justamente porque as escolas fazem os reajustes anuais, né? Sobe todo ano. Às vezes sobe um pouquinho só, às vezes sobe bastante, né? Depende. Depende da escola, depende da situação econômica do país também, né? Então, às vezes a pessoa fica esperando e chega lá na hora, pô, tinha valido a pena fechar antes, né? Mas enfim, é um alerta, tá? Então, comprovação financeira na Irlanda são 6.650 euros, o que está aproximadamente 45 mil reais. Curso de 6 meses com todas as taxas vai ficar ali entre 3.200 a 4.500 euros. Gente, lembrando que isso são escolas intermediárias, tá? Não vou nem colocar escolas de alto padrão, que são mais caras. Tem escolas aí que vão de 5, 6 mil euros e tem escolas mais baratinhas, mais simples. Algumas só para justificar o visto mesmo, né? Que você vai pagar um pouquinho menos. Então, eu vou colocar uma média, tá? Uma escola boa, consideravelmente boa, né? Com bons resultados, bom índice de aprovação nos exames e tudo mais. Vai estar esse valor aí, mais ou menos, em 3.200, 4.500, 25 mil reais, tá? Acomodação de um mês, mesma coisa, 6.500 reais, né? 1.000 euros, 250 por semana. Passagem na Irlanda é obrigatória a ida e volta, tá? Então vai ficar entre 5 e 7 mil reais, o que vai dar mais ou menos um total aproximado de 31.500 reais, mais a comprovação financeira, né? 44 mil reais, um total de 75 mil reais. Lembrando, pessoal, comprovação financeira não é bem uma despesa, mas na Irlanda você tem que viajar com esse valor, você tem que apresentar para a imigração que você tem essa reserva em euros, tá? Isso tudo a gente explica aqui nos vídeos para os nossos alunos antes do embarque, tem toda uma preparação, tá bom? Vamos lá para o custo de vida e as economias da Irlanda como intercambista. O salário na Irlanda é bom, é um dos maiores da Europa, tá? 13,50 a hora. Se você trabalhar meio período, você vai tirar mais ou menos uma média de 1.080 e 40 horas semanais, 2.160. Aqui eu não tô descontando os impostos, tá? Eu tô colocando o valor cheio. Tem um imposto, cada país tem uma porcentagem específica. Só que na maioria dos países você consegue... Quando você vai embora, você consegue fazer o claim, né? Você consegue reivindicar os valores, você consegue resgatar uma parte dos impostos pagos. É um dinheirinho bom, porque você não vai utilizar dos serviços públicos mais do país, de tudo que você já contribuiu, né? Despesa média, né, na Irlanda vai ficar entre 700 a 1.200 euros. Tem uma discrepância nesse valor, porque depende da cidade e depende do seu estilo de vida. Em Dublin, é a cidade mais cara de todas. Depois Cork, que é a segunda mais cara, já cai uns 30% desse custo, né? Eu posso falar mais sobre custo de vida na Irlanda, etc. Mas é mais ou menos assim, vou colocar aqui a cidade que a gente mais recebe alunos em Galway, né? Que é a melhor para você juntar dinheiro, né? O saldo médio, você fazendo 40 horas semanais, ele vai ficar mais ou menos ali uns 800, 900 euros. Eu coloquei de 700 a 1.000, porque tem cidades que você não consegue trabalhar tanto e tem despesas maiores, né? Mas dá para fazer aí uns 4.500 reais por mês, mais ou menos, tá? As vantagens do intercâmbio em Malta, né? Na Irlanda, perdão. É um país com menor burocracia, você não precisa nem de visto para viajar, você só reúne toda a documentação da escola, seguro médico, acomodação, tudo certinho. Quando você chegar na imigração do aeroporto, você apresenta a documentação, fala, vim estudar, ele carimba o seu país, você tira o visto dentro do país. Nunca tivemos um visto negado na Irlanda, acho que em 11 anos a gente teve pelo menos 4.000 embarques só para Irlanda. E desses, eu acredito que só teve um casal em 2016 que a imigração implicou porque eles pegaram o valor da comprovação financeira e transferiram de uma conta para o outro. Aí um foi lá, tirou o visto, aí ele transferiu o dinheiro para a conta da namorada, aí a imigração percebeu que veio da conta do outro, era recente, e mesmo assim não deportou. Eles falaram, vocês têm uma semana para voltar aqui os dois, cada um com a quantia exigida. Mas enfim,
Então é um país menos burocrático, tem boa oferta de trabalho, principalmente nas cidades mais turísticas, né, como Galway, Dublin e tal. Ahn, o visto de trabalho na Irlanda é tranquilo, né? Dependendo da área que você atua. As áreas que mais empregam brasileiros é engenharia, saúde e tecnologia. O Brasil ficou em segundo lugar no ano passado, com o maior número de vistos aprovados do mundo, só ficando atrás de visto de trabalho, né? Só ficando atrás dos indianos, né? Então, nessas 3 áreas foram as áreas que mais empregaram. Mas tem outras também, tá? É, é o terceiro país mais seguro do mundo, né? Lembrando, pessoal, que a Irlanda não é constituída apenas por Dublin, né? A gente sabe que Dublin tem um sério problema social, tem a violência lá com os knackers e tal, eu já explico sobre isso. Enfim, mas o resto do país é bem tranquilo. A cultura, eu acredito ser, a maioria das pessoas dizem ser muito contagiante, né? Dos europeus, do nórdicos, assim, diria que os irlandeses são os mais abertos, mais festeiros, né? Mais engraçados, enfim. Os pubs, né? Assim, é uma cultura realmente muito contagiante. Você se sente feliz, né? Principalmente nos eventos, né? Nas apresentações musicais irlandesas. É realmente, assim, música muito contagiante, né? Ahn, outro ponto de vantagem é que o ensino superior na Irlanda, ele é um pouco mais acessível do que Malta, um pouco mais acessível do que a Nova Zelândia, tá? E tem também um dos melhores sistemas de educação no mundo, tá sempre nos top 10 aí do mundo todo, tá? As desvantagens de fazer intercâmbio na Irlanda. Então, o custo de vida é alto, né? Dependendo da cidade que você tá, você vai perceber que é bem difícil juntar dinheiro. Você tem uma certa dificuldade de acomodação, principalmente dependendo da época que você vai chegar. É bom saber estrategicamente, melhor época para conseguir acomodação, melhor época para conseguir trabalho. Isso tudo a gente explica no canal ou, né, no atendimento dos nossos alunos. Antes da viagem, a gente faz todo o treinamento, né, estratégico para a viagem do pessoal. Enfim. Então, assim, existe essa crise de acomodação já desde 2016, ou seja, quase 10 anos, mas já, acho que a pior parte já foi, acho que ali meados de 2022, 23, acho que foi a pior época, foi quando teve matérias na televisão direto, de um monte de gente dormindo na rua, em barraca, em aeroporto, realmente estava bem complicado, principalmente em Dublin, Cork e Limerick. Agora, assim, continua difícil, mas já não tem mais ninguém dormindo na rua, tá? Nós nunca tivemos um aluno que ficou sem teto, tá? Isso é importantíssimo lembrar, tanto que a gente já tenta fazer estrategicamente um meio que o aluno consiga chegar com acomodação permanente já reservada. Então ele não tem que ficar correndo atrás de acomodação. Isso é bom porque aí você economiza dinheiro, tá? Vamos lá, Nova Zelândia. Não fui, não terminei, né? Dificuldade de acomodação, capital com problemas sociais. Então é o que eu falei, né? Dublin é uma cidade que é uma cidade excelente para se viver, super cultural, super bem estruturada, ótimo transporte, eventos acontecendo o ano inteiro, é uma cidade mais turística, tem um aeroporto, etc, etc. Mas, assim como todas as grandes capitais, tem os seus problemas sociais, você vai perceber que tem bastante dependentes químicos na rua, eles não fazem mal pra ninguém, mas fica uma situação meio estranha, assim, né? Um país de primeiro mundo, pessoas jogadas na calçada, pedindo dinheiro, tem bastante morador de rua, enfim. Lixo, bastante lixo, né? Mas isso, assim, não é a exclusividade de Dublin. São Paulo é assim, Rio é assim, Londres é assim, Paris é assim e por aí vai, né? Mas o problema de Dublin é que tem os knackers, né? Que são um grupo de adolescentes que, infelizmente, atacam os estrangeiros num geral, né? E muitas vezes acaba acontecendo com brasileiros. A gente tem vários vídeos falando sobre isso aqui, dessa situação. E então não é um lugar que você pode andar em qualquer lugar totalmente relaxado e principalmente sozinho, né? E o pior da Irlanda, na opinião da 99% das pessoas, é o clima, né? A Irlanda é um país, é uma ilhotazinha totalmente desprotegida do Atlântico e pega toda aquela corrente fria e chuvosa, né, que vem do Atlântico. E, opa, tocando a campainha. Então, pessoal, a Irlanda é um país que chove muito. São 180 dias de chuva em média por ano. Vai ter semanas aí que vão ser 1, 2 semanas seguidas de chuva. E não é um chuvão, não. É uma garoa, só que como vem esse vento muito forte, muitas vezes fica ruim até sair de casa, porque o guarda-chuva não serve pra nada, porque ele voa.
o casaco, muitas vezes o vento é tão forte que você molha o rosto, porque a chuva vem de lado, né? Enfim, é assim, o verão é... Quando tem verão, é lindo, maravilhoso. Esse verão foi ótimo na Irlanda, mas, putz, tem vários anos que o verão passou e nem deu oi, assim. Você não botou nenhuma bermuda pra contar a história. Mas, quando faz calor, é um dos países mais lindos do mundo. As pessoas mudam da água pro vinho, enfim. Todo mundo abre um sorrisão, assim, sabe? Quando sai na rua, é bem gostoso. Vamos lá, então, pra Nova Zelândia? Nova Zelândia, comprovação financeira, R$ 42.000 para 5 meses. Aqui, pessoal, estou colocando um programa com um curso de 4 meses, o que pode ser concedido um mês a mais de visto. Pode ser porque, às vezes, ele dá 2 semanas, 3 semanas, não é uma garantia, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, 4 meses de curso com um mês de férias, 5 meses. Então, você tem que comprovar 1.677 por mês de estadia, logo 8.385 dólares neozelandeses, que dá R$ 42.000. Lembrando que o dólar neozelandês é a metade do euro, tá? O euro tá 6,50, 6,70 mais ou menos. O dólar neozelandês tá ali entre 3,20 e 3,50, tá bom? Então, o curso de 4 meses vai ser mais ou menos uns 6, 7 mil dólares, que dá R$ 23.000. Acomodação, $1.300, o que dá R$ 4.550. O visto na Nova Zelândia igual Malta, você aplica ele ainda no Brasil, né? E aí você vai ter uma despesa de mais ou menos uns R$ 4.500 entre o visto, né? A taxa do visto é $850 e o serviço do despachante ou assessor de visto, R$ 1.500. A gente recomenda levar pelo menos $3.000, né? Como você aplica para o visto antes, você não precisa viajar com todo o valor da comprovação financeira, mas aquela reservinha boa ali para as primeiras despesas, $3.000 no mínimo, tá, gente? O que daria aí um total de R$ 10.500. A passagem, somente de ida, R$ 7.000, tá bem? Total da Nova Zelândia vai ficar entre R$ 40.000 se você tiver comprovado, se seus pais comprovarem a renda, os fundos financeiros para você, ou se você precisar comprovar também o valor, R$ 82.000, lembrando que esses 42 de comprovação financeira não é uma despesa. Custo de vida e salário na Nova Zelândia. O salário mínimo na Nova Zelândia é R$23,50. Hoje é mais comum você ganhar mais do que o mínimo na Nova Zelândia do que em Malta e na Irlanda. Mas eu vou somar aqui os mínimos, tá? Então, 20 horas semanais, $1.880 por mês. 40 horas semanais trabalhadas, $3.760 por mês. Gente, um detalhe. Em Malta e na Austrália, tudo conta por semana. A cultura lá é semanal, aluguel, conta, tudo, salário, recebe por semana. Mas eu tô contando por mês para facilitar aqui, tá, gente? A despesa média que você vai ter na Nova Zelândia vai ficar entre $1.900 a $2.500 por mês, tá? Depende da cidade e do estilo de vida. O saldo médio, né, morando aí numa cidade fora de Auckland, vai ficar entre $1.500 a $1.700. Vai sobrar uns 5 mil, 6 mil reais mais ou menos por mês, tá bom? As vantagens de estudar na Nova Zelândia. Tem um bom salário mínimo. Ainda você ganha um pouquinho mais do que o mínimo. Geralmente, principalmente se o seu inglês for um pouquinho acima do básico ali, você já consegue se comunicar um pouquinho, pegar uns trabalhos melhores. Tem melhor qualidade de vida, principalmente do que na Irlanda, por conta de acomodação, né? O custo de vida não é baixo, eu já vou chegar lá. Mas, com esse salário, você consegue fazer uma coisa que você não consegue na Irlanda. Alugar um espaço só seu. E eu não tô falando de quarto não, tá, gente? Tô falando, por exemplo, de um apartamento, de um quarto, por exemplo. Um estúdio, tá? A maioria das pessoas preferem dividir, obviamente, porque sobra mais. Mas dá pra você alugar uma kitnetzinha ali, um estúdiozinho, com um saláriozinho de intercambista, não em Auckland, tá, gente? Mas, sei lá, Nelson, ou mesmo Christchurch, ou Wellington, você consegue. Beleza? Então, acho que a qualidade de vida é melhor, até mesmo por conta do clima, que não é dos melhores, mas é bem melhor do que o da Irlanda. Uma das paisagens mais exuberantes do mundo. Então, assim, Nova Zelândia é um cartão postal à parte, né? É um dos lugares mais lindos do mundo, cenário de vários filmes famosos, enfim, né? A natureza de Malta, assim, para quem não gosta de natureza, talvez não seja algo muito impactante, mas para quem gosta de ver aquela mistura de urbano com vida
natural. E detalhe, tá, gente? Na Nova Zelândia não tem essa questão igual na Austrália, não tem crocodilo, não tem cobra peçonhenta, nem tem cobra, não existe cobra, não tem aranha, não tem nenhum animal peçonhento ou selvagem perigoso, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Outra coisa, a qualidade do ar em Malta é a melhor do mundo, tá? Considerado a melhor qualidade do ar do mundo. É o quarto país mais seguro do mundo, né? Tá um passinho ali atrás da Irlanda, mas não tem problema de delinquentes, snackers, esse tipo de coisa. Tem aqueles pequenos furtos, principalmente em Auckland, mas assim, brasileiro tira de letra. É um dos melhores sistemas de educação do mundo também, seguindo ali nos top 10 praticamente todos os anos. Tem uma cultura muito acolhedora, principalmente quando se trata de imigrantes. Não é um país tão xenófobo quanto muitos que a gente conhece. Até mesmo porque a população local, né, os Kiwi ou Maoris, são grande minoria, perdão. Eu diria que 17, 20%, eu não lembro exatamente o número agora. A população da Nova Zelândia é composta por imigrantes e descendentes de imigrantes, num geral, principalmente europeus e britânicos, né, e muitos asiáticos, né. Então, assim, se sente um pouquinho mais acolhido. Os maoris são pessoas mais, vamos dizer assim, mais abertas, né? Não tem aquele negócio de não me toque, não dá mão, não dá beijo. Eles são mais assim, né? Tem uma cultura mais calorosa, vamos dizer. O país então, e aí acho que o principal, né, que a maioria escolhe Nova Zelândia, que é o país mais fácil para você conseguir migrar, tá? É bem menos burocrático do que Austrália, Irlanda, Malta. Beleza? Desvantagens da Nova Zelândia. É longe, do outro lado do planeta, ou seja, as passagens são bem mais caras. Se você precisar visitar a família no Brasil ou vice-versa, saibam que vai ter uma despesa alta, vai ter um cansaço que é bem cansativo, porque além da viagem durar um dia praticamente, você fica uns 2, 3 dias tentando voltar ao normal, porque é o fuso contrário. Então, lá agora, por exemplo, aqui são meio-dia, lá é meia-noite, então o pessoal tá dormindo. E aí você chega no Brasil com sono durante o dia e à noite você acorda. Até você voltar ao normal, uns 2, 3 dias aí no mínimo, tá, gente? Vamos lá. Malta, e Nova Zelândia não faz muito calor, né? Isso pode ser um problema para alguns, né? Não sei. Para mim é ótimo. Só que assim, por que eu falo? Faz calor, mas não vai fazer 40 graus, não vai fazer 35. Acho que o máximo que bate lá é 30, vai. Enfim, no verãozão, dependendo de onde você tá, é calor, gente. Dá para ficar na água brincando, é gostoso e tal, mas você não vai derreter igual no Brasil, né? O custo de vida na Nova Zelândia não é tão barato, eu acho que já foi, né? Hoje tá. É mais barato do que a Irlanda, por exemplo, mais barato que a Austrália. Talvez empate um pouquinho em relação ao salário mínimo. Não, bem mais barato do que Malta, até mesmo porque o salário sobra muito mais, né? E eu já vou chegar nesse ponto. Não, já falei, né? Então, assim, custo de vida depende, assim, ó, por exemplo, vamos lá. Mercado, supermercado. Se você gosta de uma alimentação saudável, se você toma cerveja, até no mercado é caro. O pessoal fala que é caro. Então tem muita coisa de alimentação que é caro. Comer fora é caro, entendeu? Mas tem coisas que são baratas. Carro é barato, roupa, eletrônicos, enfim. Talvez seja um problema comprar um imóvel. Um imóvel hoje em Auckland, principalmente uma casa simples, não está por menos de 1 milhão. Né? Subiu muito o valor das casas na Nova Zelândia. Claro que no interior, metade do preço. Mas é algo a se considerar, sim. E o ensino superior, se você quiser fazer uma graduação, um mestrado, um pós na Nova Zelândia, não é dos mais baratos. É um pouquinho mais caro que na Irlanda, eu diria, tá bom? Vamos para a Austrália, então. A comprovação financeira na Austrália, 2.475 por mês de estadia. Mesma coisa, curso de 4 meses, pode ter 5 meses de visto. Então, daria um total de 12.380 dólares. O dólar australiano é um pouquinho mais caro que o dólar neozelandês, 46 mil reais, né? Vocês reparem que a comprovação financeira dos 3 países, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, são muito próximos, né? 4 meses de curso mais as taxas, seguro, etc. Entre 6 a 7 mil dólares, o que vai aproximadamente 25 mil reais.
parecido, né? A diferença é que na Irlanda você vai ter mais tempo de visto e curso. Acomodação, 1 mês de acomodação, aproximadamente $1.600, 5.000, 6.000 reais mais ou menos, tá? Pessoal, uma coisa importante que eu esqueci de falar, quem vai fazer 4 meses, lembrem, se o seu inglês é zero, eu não recomendo, tá? Talvez tenha que mexer nesse orçamento para fazer um intercâmbio de pelo menos 6 meses de curso. Porque 4 meses, vamos dizer assim, até você alinhar o idioma e você ter uma oportunidade de trabalho, vamos supor que já tenha passado um mês. E aí você conseguiu o seu primeiro trabalho lá para quinta, sexta semana. Gente, você vai ter mais 2 meses e pouquinho para juntar dinheiro para renovar o visto, renovar um curso. Não tem como, é muito pouco, entende? Então, às vezes, vale a pena você ou estuda bastante no Brasil, já chega com inglês aí um básico bem redondinho, eu diria que um B1, ou você pega um curso maior, tá? E aí aumenta bastante, porque aumenta a comprovação financeira, o curso é um pouquinho mais caro, então tem que considerar essas coisas, tá, gente? Eu sei que 4 meses é legal, porque é mais barato, mas nem sempre é o ideal. Vamos lá, a taxa consular, né, visto para Austrália, $2.000, subiu bastante, né, R$7.200, e o despachante, né, a pessoa que faz assessoria, R$500. A passagem de ida, só ida, né, R$8.000, tá? Recomendamos viajar com no mínimo $3.000 para você ter as primeiras despesas ali, que daria mais ou menos uns R$11.000. O total para a Austrália fica em R$51.000 se você não precisar tirar do seu dinheiro para comprovar a renda vindo de um familiar, ou se você tiver que fazer tudo por conta, mais de R$100.000, R$120.000, tá? Custo de vida e salário na Austrália. Bom, custo de vida na Austrália não é barato, tá, gente? Mas é um melhor salário mínimo do mundo. Melhor que qualquer país. Suíça, Inglaterra, Estados Unidos. É o melhor salário, é o maior salário mínimo do mundo, tá? Então, com 20 horas, $2.000 ao mês e 40 horas semanais, $4.000 ao mês. Gente, isso aqui é o mínimo, mas não paga o mínimo na Austrália. O pessoal tem feito ali $27 a $30, essa média, tá? Entre $27 a $30. Se você tiver um inglês um pouquinho melhor, se você trabalhar na construção, $35. Então, assim, a Austrália paga muito bem, tá? Muito bem mesmo. Até pessoas desqualificadas. A despesa média, então, como eu falei, não é baixa, né? Você vai gastar uma média de $2.300 a $2.800 por mês. Depende da cidade e do estilo de vida, né? Não dá para você considerar que você vai ter uma ótima poupança em Sydney, por exemplo, ou Melbourne. O saldo médio, né, se você estiver trabalhando 40 horas semanais, ele vai ficar mais ou menos ali uns $1.500 australianos, o que daria R$5.500. Mas, como eu falei, não, é assim, é mais comum você ganhar mais do que o mínimo do que o mínimo. Então, eu diria que dá para fazer uns R$7.000 aí tranquilo, tá? Então, essa é uma das principais vantagens da Austrália, né? Então, vantagens: maior salário do mundo, né? Mínimo, pelo menos. A Austrália tem uma estrutura, assim, que eu nunca vi igual. Acho que talvez só nos Estados Unidos. Eu tive na Austrália, passei acho que 3 semanas na Austrália. Eu rodei mais de 1.600 quilômetros. Conheci várias cidades e eu falo, é incrível. É tipo os Estados Unidos, só que com um povo muito mais acolhedor, mais humilde, né? Principalmente com os imigrantes. E realmente, assim, é um país lindo, de estrutura ímpar, natureza incrível, exuberante. Claro que esses negócios de animais selvagens, peçonhentos, etc., é mais assim para quem mora mais próximo da zona rural, né, das áreas mais verdes do país, tá? Então, assim, a Austrália, entre Melbourne, tá praticamente todo ano em top 3, melhor cidade do mundo para se viver em termos de qualidade de vida. Então, qualidade de vida na Austrália é incrível. E o ensino superior é mais acessível do que na Nova Zelândia e até mesmo na Irlanda, tá? Principalmente cursos técnicos, né? Que na Austrália, com cursos técnicos, você já, profissionalizante, você já é mais barato, é mais rápido e já te coloca no mercado, tá? Vamos lá para as desvantagens da Austrália, então. Bom, longe, né? Tá ali do lado da Nova Zelândia, mesmo esquema. Demora pra caramba, é caro e cansativo. Alto índice de visto negado. Esse tá sendo um problema atual, tá, gente? Nem sempre foi assim, são ondas, né? Tanto Canadá quanto a Austrália estão regulando a imigração para dar uma equilibrada na economia,
né? Custo das acomodações, principalmente. Mas isso impacta o setor educacional, que é composto de muitos estudantes internacionais, mas é uma realidade. Atualmente, a Austrália está com alto índice de visto negado. E eu falo isso para vocês terem uma ideia. Até meados de o ano passado, 2024, era uma média de 3 a 4% de vistos negados de brasileiros por ano. Esse número subiu para 20%. Ou seja, tem muita gente tendo visto negado, gente. Tanto para aplicar quanto para renovar visto. Tem muita gente que vai tentar renovar, tem o visto, tem que voltar para o Brasil. Tem o visto negado, tem que voltar para o Brasil. Enfim, é algo muito incerto, tá? E qual que é o problema de ter o visto negado, gente? Mais de 8 mil reais de prejuízo. Porque o teu despachante, mais a taxa do visto, 2 mil dólares, fica para migração. Não tem reembolso, infelizmente, tá? Bom, é um país difícil de imigrar, tá? Tem vários caminhos, tem algumas possibilidades, mas assim, pessoas que vão se qualificando e não são de uma área de alta demanda, gente, é um país que colocam muitos brasileiros no visto de estudante eterno ali. Eu já conheci brasileiro nessas viagens que tava lá, tipo, ia fazer 10 anos de visto de estudos. Por quê? Uma hora tem uma área específica que tá na tendência, que vai dar visto de trabalho para todo mundo, aí todo mundo começa a aplicar, sai um monte de visto, não sei o quê. De repente, e o cara que saiu do inglês, investiu, por exemplo, numa área de gastronomia, chefe de cozinha. Chefe de cozinha agora é a bola da vez, o cara vai lá, faz 1 ano do curso, a hora que ele vai pegar o diploma para aplicar, não tá mais a gastronomia. Bora fazer outro curso. E vai renovando, vai renovando. Na Nova Zelândia não tem isso. O caminho da residência é mais prático, é preto no branco. Você, ou você vai se residir, se regularizar e ser um residente permanente, ou você volta para casa. É assim, na Austrália fica renovando o visto de estudos e, gente, vida de estudantes é muito sacrificante, tá? Não sobra tempo. É a mesma coisa que no Brasil. Você tem que estudar, trabalhar e fazer o dever de casa. Enfim, ainda mais num país diferente, é cansativo. Cansativo mesmo, tá? E é o mais caro de todos, né? Então, a Austrália, muita gente desembolsando. Desembolsando não, né? Pelo menos 120 mil reais não é qualquer um que tem, assim, ali guardadinho, né? Mas é aquela coisa, né? Metade desse valor é a comprovação financeira. Então, acredito que seja um país bem interessante, mas tem essas desvantagens, tá? Bom, acho que é isso. Não lembro se eu deixei faltar alguma coisa, mas claro que se vocês tiverem curiosidade, mais dúvidas sobre qualquer assunto, coloquem aqui nos comentários, tá bom? O canal tá... Nós passamos 90 mil inscritos. Hoje a Enjoy é a agência de intercâmbio com o maior canal no YouTube do Brasil. São mais de 900, quase 1.000 vídeos já, né? Então, seja um inscrito aqui para pegar as informações. Lembrando que vocês sempre vão ter o WhatsApp na telinha ou na descrição do vídeo para entrar em contato com a nossa equipe e poder receber as orientações adequadas de acordo com o seu planejamento e projeto de vida, tá? Muitas pessoas não sabem por que querem sair do Brasil, isso é muito importante. E a gente te ajuda a criar um planejamento, seja ele com um propósito acadêmico no exterior ou mesmo imigratório. A gente sempre vai estar aqui para ajudar com o seu intercâmbio, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.